Eu diria que todo mundo precisa de terapia, porque existem muitas pessoas, e eu sou uma prova viva dessa também, que infelizmente acabam entendendo que terapia ou psicanálise é um processo de... E nós homens ainda é mais difícil, um processo que você vai demonstrar fraqueza, né? Que você... E é exatamente esse é o caminho das terapias, né? Quanto mais vulnerável, mais força a gente tem, né? E a gente perceber essa vulnerabilidade, saber que a gente não dá conta das coisas sozinho, é um que nos faz humanos, no final das contas, né? Então, assim, todo mundo precisa de terapia. Isso significa que todo mundo precisa de constelação? Não, né? Entendi. Mas porque cada pessoa vai escolher um caminho que faz mais sentido para você. Como as constelações familiares, assim, as constelações familiares, essa visão sistêmica, né? Ela tem o primeiro princípio dela é a aceitação plena de tudo como é. Então, como esse é um princípio básico das constelações familiares, ela aceita todas as filosofias, todas as religiões, todos os processos terapêuticos do jeito que eles são. Então, ela inclui todos. Então, por isso que eu gosto tanto de constelação, né? Porque ela possibilita, assim, quem está disponível a ver a vida de uma maneira diferente, assim, pode sim buscar uma constelação familiar, porque a religião que você acredita, ela vai ser respeitada nas constelações. O processo terapêutico, o psicólogo que você segue, ele vai ser respeitado dentro das constelações. Então, para mim, é difícil, eu sou suspeito de falar, né? Mas é o caminho que faz mais sentido, assim. Ô Luísa, falando de constelação familiar, ele é uma sessão ou ele é um estilo de vida? A pessoa que necessita, ele vai resolver o problema dele numa sessão? Fiz constelação familiar, ou ele faz constelação familiar constantemente? Como é que é isso? Então, o meu processo foi assim, eu fui participar de uma vivência de constelação familiar, a qual nessa sessão ela possibilitou que eu pudesse olhar para a raiz dos meus incômodos. Tem um livrinho que chama Um Curso Similares, que assim, que ele tem uma frase lá que é muito bonitinha, assim, que assim, eu nunca tô chateado pelo motivo que eu imagino. Então, qual que é o motivo verdadeiro das minhas chateações? Eu não sei. Para mim, qual que é o caminho mais efetivo? Uma sessão de constelação familiar, uma vivência de constelação familiar vai trazer isso. E você vai olhar para verdadeiramente qual é o motivo que você está ficando chateado. Porque a gente tem lá nosso trabalho, nosso relacionamento, nossos amigos, o dinheiro, a balança, a crise e essas várias caras que vão se apresentando ao longo da nossa vida, né? Se a gente parar para pensar assim, tudo que a gente tem de preocupação hoje, você fala assim, nossa, quais são as minhas preocupações que eu tenho, né? O que eu tenho que me incomoda? Se você for sincero com você mesmo, você vai ver que você vai ter as mesmas preocupações que você tinha 5 anos atrás, só que os personagens dessas histórias mudaram. Então, se só são os personagens que estão mudando dessas minhas preocupações, o que atua no pano de fundo, né? Então, quando você vai numa sessão de constelação familiar, ela vai lá no fundo mesmo, na sua ferida que está ali coberta por anos de anestesia, né? Porque a gente é muito bom em fugir da terapia e é muito bom de encontrar uma anestesia, né? Então, sair por aí, em muitos momentos viajar, né? Porque às vezes a gente sai para viajar por causa de um processo de fuga. O álcool, as drogas. Então a gente, assim, para ser anestesia, até meio assim um contrassenso, assim, que a anestesia é mais bem aceita do que a terapia. Vamos anotar essa frase, anestesia. Por favor. Ficou gravado. Anestesia é mais bem aceita do que a própria terapia, né? Então, quando eu fui para esse processo de uma sessão de constelação familiar, eu encontrei essa raiz do meu incômodo e o que estava atuando, né? E aí, depois, se quiser, eu posso explicar um pouquinho mais como que é uma sessão, assim, ou uma vivência, vou querer né? saber, sim. E aí, nessa, eu falei assim, nossa, mas isso aqui faz muito sentido. O que eu vi aqui, o que foi dito, faz muito sentido. Quero estudar mais, né? E aí, eu fui lá e comprei um livro. Nessa que eu comprei um livro, até eu lembro que eu estava trabalhando numa empresa perto ali da Vila Leopoldina, e eu ia de trem, né, trabalhar, e aí eu tava lá no trem, assim, aquele trem lotado, 7 horas da manhã, e eu louco para ficar reclamando da vida, né? E aí eu falei assim, não, mas deixa eu pegar meu livro aqui de constelação familiar, que esse aqui vai
que eu vou aproveitar esse tempo aqui, né, pra estudar, tal, não sei o que lá, e eu reclamando, as pessoas empurrando, aí eu abri o livro, assim, tava escrito assim, a primeira frase do livro de Constelação Familiar, desse livro, né, tava escrito assim, sofrer é mais fácil do que encontrar soluções. Eu falei, não acredito. Não acredito, cara. E aí eu falei assim, como assim sofrer é mais fácil? Eu fiquei com raiva que jogava o livro fora, assim, sabe? E por isso que às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade com as constelações, assim, porque elas dão frases, assim, que realmente incomodam, assim, né? Uhum. Então, o que é isso? Sofrer é mais fácil do que encontrar soluções? É a famosa zona de conforto, que de conforto não tem nada, é uma baita de uma zona de desconforto, só que eu acabo ficando ali sem buscar uma solução verdadeira para me tirar dali, né? E aí, falei assim, não, entendi, então é zona de conforto, zona de desconforto que a gente vive. Aí eu abri o livro de novo, continuei lendo assim, aí tá escrito assim, toda vítima não procura soluções, ela procura aliados. Aí eu fechei o livro de novo, porque assim, o que é quando a gente está reclamando de alguma coisa, a gente não quer a solução, a gente quer que você concorde comigo que o que eu estou passando é horrível e que a gente possa reclamar da mesma coisa no final do dia. Uhum. Então, se eu estou reclamando de alguma coisa e você não concorda com a minha reclamação, e aí eu vou procurar outra pessoa para continuar reclamando. Eu vou falar com a diretora. Eu vou falar, ô diretora, e aí se a diretora concorda com a minha reclamação, eu falo, não, realmente isso é horrível, ela vira minha melhor amiga.